Amém. Tem que estar preparado, né? Tem que estar, sempre tem que estar preparado, que a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Jesus vem, ó. Então a gente tem que estar preparado, amém? Então que você seja abençoado nessa noite. Aleluia. Graça e paz. Boa noite para você que está em casa. Nós temos aqui alguns líderes. Nós temos aqui algumas pessoas reunidas. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos alinhar algumas coisas. E nessa noite nós estaremos falando a respeito de algo que talvez seja muito importante para você, né? Seja importante para todos nós que estamos aqui. E eu acredito que a palavra ela vem para nos edificar, para nos exortar, para nos ensinar, para nos preparar. E eu tenho certeza que nós seremos nessa noite encorajados a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui? Amém? Glória a Deus. Alguém acende as luzes, por favor. Bom, como o nosso tema, né, nosso tema de hoje, né, das próximas quartas-feiras vão ser 3 mandamentos. E esses 3 mandamentos, eles vão nos nortear aí nas próximas quartas-feiras, até que Deus nos direcione a dar outro rumo, né, aquilo que o Senhor quer ministrar à igreja. E nós vamos falar hoje sobre como ter uma vida próspera, né? 3 mandamentos para ter uma vida mais próspera. E aí, primeiramente, eu sempre gosto de tirar a correlação de prosperidade que as pessoas condicionam a dinheiro. Que nem sempre ser próspero, ou melhor, nem sempre não, nunca vai ser relacionado a dinheiro. Porque prosperidade, talvez para o Anderson, que está aqui, nosso líder de célula, prosperidade para ele pode ser ter uma família e ele estar completo na família e ele se sentir em paz. E é óbvio que também para ter a sua paz, ele precisa, como homem, como sacerdote, ter as suas contas em dias pagas, ter o sustento, a provisão. E então o dinheiro, ele faz parte como uma ferramenta, mas ele não é o principal da prosperidade. Ele vai muito mais além. E nós, enquanto adorávamos aqui, principalmente nesse último louvor, onde nós começamos a dizer, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. E muitas das vezes a sensação que o dinheiro pode trazer de felicidade, ela é momentânea, porque o dinheiro, da mesma forma que ele pode aparecer, ele pode sumir. Da mesma forma que o dinheiro ele pode chegar até a nós, ele pode desaparecer. Por quê? Porque nós podemos não saber administrar aquilo que ganhamos e desenfreadamente perder tudo aquilo que adquirimos com o tempo, com o trabalho, com tudo que nós fazemos. Engraçado que, coincidentemente, ontem eu estava reunido com algumas pessoas e nós estávamos falando exatamente sobre finanças, sobre dinheiro. E a respeito daquilo que nós vamos tratar nessa noite, não é somente sobre dinheiro. Talvez a sua expectativa de quem está em casa, de quem está aqui também, era somente ouvir sobre dinheiro. Também, mas prosperidade vai muito mais além. Prosperidade está conectado a você de fato estar pleno em tudo aquilo que você faz. Por exemplo, no seu ministério, na sua vida com Deus, se você está pleno, você é próspero. No seu casamento, se o seu casamento está alinhado, está debaixo da palavra, está debaixo daquilo que o Senhor, Ele diz para que esteja debaixo, você é próspero. Se você é um líder de excelência, você é próspero. Se você é um discípulo que obedece, que reconhece o seu pastor, que ouve a voz do seu pastor, e não somente as ouve, mas obedece, você é próspero. Então prosperidade vai muito mais além. Mas diante de tudo isso, eu gostaria de começar a falar especificamente que Deus, lá em Ageu 2:8, diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então dele é tudo. Tudo que vem para nós é dele. Então no ato de nós darmos, por exemplo, como nós fizemos agora, através, né, quem está em casa, pelas transferências bancárias,
os dízimos e as ofertas, não é porque ele precisa, ou não somente porque na igreja precisa, é óbvio, né? Fazer reparos, ampliações, conquistar outras coisas. Não é somente para isso. É para poder retirar, para poder remover de nós a essência do egoísmo. Porque quando nós praticamos esse ato de dar, consequentemente nós vamos receber. E com isso é muito interessante, eu gostaria de trazer como uma ilustração, um conhecimento. Eu ainda não fui a Israel, mas eu pretendo, eu me planejo para isso. É algo que eu não sonhava, mas eu passei a sonhar, porque quando você começa a ler as Escrituras, e você saber que você está andando sobre o lugar que Jesus andou, sobre o que os discípulos andaram, não somente você vai falar com propriedade, mas você vai conseguir compreender da forma, porque o Espírito Santo ele vai te revelar, da forma como eles compreendiam. E nós temos lá em Israel, nós temos 2 rios que talvez, né, com certeza vocês já ouviram falar, que é o Mar da Galileia, né, e o Mar Morto. São 2 rios conhecidíssimos, que até quem não é cristão conhece por ouvir falar. E esses 2 rios, interessante que nós possamos nos atentar, é o seguinte, que nesses mesmos 2 rios, eles recebem água do rio Jordão, esses 2 mares, na verdade, esses 2 mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Esses 2 mares, eles recebem água do rio Jordão. Mas ainda temos algo de mais interessante, que os 2 recebem. Mas nós vemos que, por um lado, o Mar da Galileia, ele é um mar que dá frutos, que tem vida, é um mar que possui riquezas. Mas o Mar Morto, como o próprio nome já diz, ele é o quê? É um mar morto. Ele não produz nada, em volta dele não tem, é zero produção, é zero frutificação. E o que é interessante disso, que eu vou trazer agora para que possa vir a revelação a teu respeito também, é que, engraçado que os 2 recebem água do Rio Jordão, só que há uma diferença enorme que faz toda a diferença com que um seja frutífero e o outro não. O Mar da Galileia, ele recebe a água e ele consegue devolver a água. Ou seja, ele recebe para dar. O Mar Morto, por ser totalmente abaixo da questão do mar, ele não consegue devolver, ele não consegue dar aquilo que ele recebeu. E automaticamente, tudo que chega nele, termina nele. Então, ele não consegue frutificar. Para nós, como cristãos, eu já preguei isso aqui uma vez na igreja, existe um termo jurídico que fala, quando tudo termina em alguém, que chama-se consumidor final. Esse é um termo jurídico, onde tudo que a pessoa recebe, termina nela. Por exemplo, simples, bem mais clássico. Tem um copo d'água aqui. Esse copo d'água aqui, ele pode atender a todos que estão aqui, se eu der um pouquinho para cada um. Mas se eu beber todo esse copo d'água, ele vai conseguir distribuir para os que estão aqui? De forma alguma. Ou seja, eu fui um consumidor final daquela água. Então, aquilo ali vai terminar em mim. Eu não vou conseguir compartilhar. E no reino de Deus, não existe outra forma a não ser receber e dar. Não existe outra maneira para que você possa prosperar, se não for receber e dar. Porque o Mar Morto, nós encontramos e nós vemos isso, que o Mar Morto, o maior motivo dele é que ele recebe, mas ele retém tudo. E todo aquele que recebe e retém, ele não consegue dar, ele não consegue frutificar, ele não consegue ter vida, ele não consegue sair da mediocridade. Ele não consegue avançar. Por quê? Porque ele recebe, ele retém, ele guarda, e ele não consegue prosperar em cima disso. Então, nós encontramos que nós vemos essas 2 diferenças, e a gente poderia trazer um cristão que recebe como Mar Morto, que tudo que ele recebe para nele, e um cristão como o Mar da Galileia, que tudo que ele recebe, ele compartilha. De que adianta nós virmos todo domingo, toda terça, toda quarta, célula, participar de tudo, recebemos a palavra e nós não compartilharmos?
não gera fruto. Termina em você. E tudo aquilo que termina em você não vai gerar resultados. Então é um conceito que eu gostaria de trazer para esclarecer, porque para mim isso é a maior explicação sobre prosperidade. Isso para mim é a maior clareza sobre ser próspero, sobre ter uma vida mais próspera. É você receber, mas você dá. É sobre você, de fato, você conseguir repartir aquilo que você recebeu. Quando Deus derrama sobre nós o amor, não é para que o amor seja derramado em nós e pare em nós, é para que nós possamos dar amor. Ele dá amor para Ana, para que Ana dê amor para outras pessoas. Ele dá sabedoria para o Eduardo, para que o Eduardo possa contribuir sabedoria para outras pessoas. O que passa disso, ou melhor, o que não passa disso, acaba não sendo o reino de Deus. Então, esse é um conceito que eu gostaria que nós entendêssemos. Primeiro de tudo, é dar e receber. E na Bíblia, a palavra dar, você não exatamente encontra, mas você encontra a generosidade. E o primeiro mandamento que eu queria tratar, que eu queria trazer para nós nessa noite, é sobre sermos generosos. E aí eu busquei um dos significados sobre generosidade. No significado, ele diz, a primeira palavra diz virtude. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses. Porque todo aquele que recebe e não quer repartir, ele está interessado nele mesmo. Ele está preocupado consigo mesmo. Ou seja, aquele que se dispõe em sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Isso é o reino de Deus. Você sacrificar as suas vontades, sacrificar talvez aquilo que você não sabe como que vai ser desse mês. Imagina você receber, você está próximo de alguém que compartilha com você, que está com dificuldade de alimento. E a sua despensa, ela pode não estar cheia, ela pode não estar completa, mas se você tem um coração generoso, se você tem o amor de Deus em você, você não vai ficar somente ouvindo. Precisa o quê? Praticar. E essa prática vai gerar no outro o amor de Deus que foi derramado sobre você, mas que através de você chegou até o outro. Porque já não somos mais nós quem vivemos, mas Ele vive em nós. E através de nós, Ele vai praticar a generosidade, Ele vai praticar o amor, Ele vai praticar a bondade, Ele vai praticar tudo aquilo que derrama sobre nós. E aí, nós vemos que desde o início da nossa história, desde quando nós fomos perdoados na cruz do Calvário, nós vemos que tudo começou pelo quê? Dar. Jesus deu a sua vida por mim. Jesus deu a sua vida por todos nós. Então ele começou todo o plano da salvação dando a sua vida. Se Jesus, que é aquele que nós devemos fixar os nossos olhos, se é aquele que nós devemos continuar buscando como o padrão, como a referência para tudo que nós fazemos nessa terra, nós precisamos olhar para Ele e ver que da mesma forma que Ele se deu, nós precisamos nos dar. Nós precisamos se desgarrar do egoísmo. Nós precisamos entender que dar é muito melhor do que receber. Dar é muito mais poderoso, é muito mais recompensador do que você receber. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito dar. E eu não estou falando isso só porque eu estou aqui, mas eu prefiro dar, porque quando eu recebo eu fico sem graça. Eu não sei você, mas eu fico muito sem graça de receber. Se eu pegar e der R$1.000 para uma pessoa, eu fico muito maravilhado de poder contribuir. Primeiro, eu fico maravilhado de ter condições de compartilhar. Segundo, eu fico maravilhado de estar suprindo a necessidade do meu irmão. E terceiro, eu consigo ver a satisfação daquela pessoa de enxergar em mim Cristo. E não porque sou eu, mas porque Cristo está em mim. Então é muito mais prazeroso, muito mais satisfatório você dar
assim como Jesus deu. E tudo na vida é assim. A eletricidade, por exemplo, ela é produzida sobre dar e receber, entre energias elétricas e entre cargas positivas e cargas negativas, que vão causar o efeito quê? Da carga elétrica. Ou seja, dar, recebe. Dar e recebe. As abelhas, quando elas, por exemplo, elas vão até as flores, elas oferecem os néctares às abelhas, e as abelhas polinizam as flores. Ou seja, é tudo uma cadeia, está tudo conectado, um precisa do outro. Nós precisamos compreender, estar nesse mesmo entendimento de que nós precisamos dar, nós precisamos desenvolver a capacidade de ser generosos para com os outros. Em 1 Timóteo, ele fala que nós precisamos ser cuidadosos, dar conta, prestar conta com aqueles que são de casa, com os que são de família, porque aquele que cuida dos outros da rua, sei lá, né, de qualquer outro lugar, e não cuida dos de casa, e aí eu trago a ampliação da casa, né, família, para a sua igreja, né, para aquele local onde você está. Se você não consegue compreender que você precisa também dar para aquele que está próximo a você, mas você acaba compreendendo que para aquela outra pessoa que você nunca nem viu na vida, você não está alinhado com aquilo que Deus quer. Porque nós precisamos nos preocupar com o outro. Eu preciso me preocupar se o maninho ele está passando por alguma dificuldade, se ele está precisando de alguma coisa, e se porventura eu tenho alçada para ajudá-lo, para contribuir em algo, ainda que seja não somente financeiro, porque talvez eu vou despertar algo nele que ele ainda não conseguiu enxergar, mas só em despertar eu já contribuí para que ele pudesse se endireitar naquilo que ele precisava. Então a gente encontra inúmeros outros exemplos, eu poderia ficar citando aqui, mas inúmeros outros exemplos. Mais um exemplo que a gente pode enxergar e visualizar, eu anotei aqui, é o exemplo da luta. Toda pessoa que quer vencer uma luta, ela quer fazer o quê? Ela quer fazer o quê, gente? Você que está aí no comentário, comenta aí. A pessoa que luta, que vai para um ringue, se o Maninho... Vem cá, Maninho. Maninho já está... Ah, não, Maninho não. Vem cá, Anderson. Maninho está com as coisas da igreja, filmando. O Anderson, ele vai ser aqui meu adversário. Suponhamos que ele vem aqui... Olha o tamanho do Anderson, né? É brincadeira, tá? É só uma encenação. Imagina se eu venho para uma luta com um cara desse tamanho. Eu sou Davi, então, tá? E aí... Ué. E aí o que acontece? Se ele vem para cima de mim, qual é... Se eu estou com a intenção de vencer, se ele vem para cima de mim, eu não quero o quê? Quando ele vem me socar. Vem fingir. Se ele vem me socar, vai, soca. Aí eu vou tentar desviar. Por quê? Eu não quero receber. Mas quando eu quero vencer, quando eu quero ganhar, eu vou ter que fazer o que com ele? Eu vou ter que fazer o que com ele? Eu vou ter que dar. E se eu der um soco nele, dependendo do local, da forma, do jeito, da força, pode chegar ao nocaute. Obrigado, Anderson. Pode chegar ao nocaute. Ou seja, numa luta, até numa luta, nós encontramos que o melhor benefício para se ganhar, para se vencer, não é receber, mas dar. Até numa luta. Se nós conseguimos encontrar numa luta, num esporte, seja ele qual for, você quer no futebol, quem quer tomar gol? Ninguém, mas todo mundo quer o quê? Então, nós precisamos compreender, nós precisamos entender que tudo aquilo que se refere à prosperidade se conecta com a generosidade. Então, se você deseja ser próspero, se você deseja ter uma vida mais próspera, deseja ser uma pessoa a desenvolver a generosidade na sua vida. E automaticamente, aquilo que o Senhor tem para derramar sobre você, vai chegar. Não seja como o Mar Morto, não seja apenas uma pessoa que retém tudo que recebe, seja uma pessoa generosa, dê, que você vai prosperar. Para de ficar retendo. Recebe a palavra de domingo, retenha.
Se você vai pegar um trem, compartilha ela, talvez se você tiver uma oportunidade. Tudo é oportunidade. Existe um termo aí, né, um dito que as pessoas falam que a oportunidade faz o ladrão. Mas a oportunidade também pode converter pessoas, se tiver um filho que se manifesta da maneira correta. Então, se você conseguir, através de uma oportunidade, por quê? A pessoa nem te conhece, puxa assunto com você, para mim é uma oportunidade. Ainda mais eu que gosto de falar. Então, se ela me der uma oportunidade, ela vai ter que me ouvir. E é a minha oportunidade de quê? De pregar o Evangelho, para que ela possa reconhecer a Jesus como Salvador e consumador da fé dela. Ou da fé que ela vai possuir depois que eu falar, não sei. Mas o mais importante é você dar aquilo que você recebe. Amém? Amém? Amém. Você que está aí em casa, pode dar amém também nos comentários. E outra coisa, né, que eu gostaria de trazer como um segundo mandamento. Então, o primeiro mandamento, para que estejamos alinhados, o primeiro mandamento é desenvolver uma vida generosa, sermos generosos, porque automaticamente nós vamos dar e nós vamos receber, é consequência. E o segundo mandamento que eu gostaria de abordar, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Já está até lá também, mas deixa eu abrir aqui, está na mesma versão. Mateus 7, 24 diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Só aí. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é considerado um homem sábio. E o segundo mandamento para se ter uma vida próspera é sabedoria. E paralela a esse mesmo mandamento, que eu gostaria que no mesmo aqui no versículo nós encontramos, projeta aqui por favor, no mesmo versículo que projeta, nesse mesmo versículo que fala, aquele que se torna sábio, aquele que pratica a minha palavra, ele se torna sábio. Da mesma maneira que ele se torna sábio, ali fala sobre uma prática que antes de se tornar sábio, nós precisamos fazer, é sermos filhos obedientes. Então eu acredito que o segundo mandamento que eu trouxe para que nós possamos entender e compreender é obediência e sabedoria. Obediência e sabedoria. É algo que nós precisamos de fato não somente trazer para uma compreensão natural, mas na nossa prática diária e vivenciarmos tudo aquilo que Deus quer para nós através da sabedoria. Abaixa um pouco o microfone. Através da sabedoria. Por quê? Nós vamos nos tornar sábios pela obediência da palavra. Quer se tornar sábio? Pratique as escrituras. As escrituras, elas vão nos tornar pessoas sábias. E sabedoria não tem muito a ver com inteligência, porque inteligência você aprende com erro, e sabedoria você não erra, você sabe como você não errar. E aqui tem a resposta para todas as coisas. Então, é a melhor maneira de nós nos tornarmos pessoas sábias, é através da palavra, é através da busca da palavra, é através da revelação do Espírito Santo na palavra. Então nós nos tornamos pessoas sábias e não insensatas. Nós nos tornamos pessoas com sabedoria porque obedecemos a palavra. E para se ter uma vida próspera, nós precisamos obedecer os mandamentos, a palavra do Senhor. Nós temos aqui diversos exemplos para o casamento, para finanças, para tudo, para que a gente possa ter uma vida próspera. E como eu disse desde o início, prosperidade não tem a ver somente com dinheiro, mas tem relação com tudo na sua vida. Se você se sente bem e feliz, completo no seu casamento, você é próspero. Se você se sente completo no seu trabalho, você é próspero. Agora, se nada daquilo que você faz no seu casamento, no seu trabalho, seja lá onde for, não tiver Deus e a palavra,
você não se torna um homem sábio. E da mesma forma que você construiu, da mesma forma que você subiu, você vai cair, mais cedo ou mais tarde, é coisa de tempo. Então, eu anotei aqui, lá em Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E obediência é temer, de não ter medo, mas de respeitar. E nesse respeito vai nos trazer a prática da palavra, vai nos trazer a prática daquilo que Ele nos direciona. Se Ele fala, não faça isso, não faça, e ponto, não questione. Se Ele diz para você, não é o tempo, não é o tempo, não questione, porque você está praticando um princípio. Temor ao Senhor, respeite a voz de Deus. Ouça, obedeça e seja próspero em tudo que você fizer. Por que as pessoas, muitas das vezes, elas acabam entrando por um caminho que às vezes, elas não se veem com volta, elas não conseguem fazer a volta, o caminho de volta. Porque o caminho que ela decidiu tomar, que ela decidiu seguir, foi um caminho que não foi a voz do Senhor, foi um caminho da voz da sua alma. E toda vez que nós ouvimos a nossa alma, todas as vezes que nós ouvimos a nossa alma, nós vamos errar. O apóstolo Renan, ele costuma dizer, na ministração dele, lá na sede, ele compartilhou algo que me marcou muito, e eu trago isso para a minha vida em tudo. Ele diz que quando nós nos sentirmos pressionados, quando nós nos sentimos, de fato, oprimidos por alguma situação, que nós não tomemos decisões nesse momento. Porque em todas as vezes em que nós estamos pressionados, com medo, ou com alguma situação que a gente ainda não sabe como está, toda decisão que nós tomamos não vai ser a mais correta que Deus quer para a nossa vida. Pelo menos eu trouxe isso para a minha vida e eu parei, e pensei, todas as vezes que eu tomei decisão que não era para ter tomado, e eu falei, realmente eu não tomei a decisão mais sensata, a decisão mais correta, e eu não fui de fato aquele que ouviu a voz de Deus naquele tempo e seguiu aquele que Ele queria. Segunda-feira eu estava eu passei no canal aquela novela da Record, Jesus, e aí passou rapidamente, eu não deixei no canal, mas o pouco tempo que ficou, passou um momento onde eles estavam falando sobre o ato de Jesus, e naquela cena tinha um publicano e tinha uma outra pessoa que era um dos seguidores, não era os 12, mas era um dos seguidores de Jesus. E aí, esse publicano, ele fala, ele vibra, ele diz, porque Jesus é aquilo, e caramba, poxa, é muito legal, e pá. E aí, enquanto eles estavam, celebrando, vibrando com o que Jesus havia feito, aí um outro seguidor de Jesus diz assim, o publicano muito feliz, o publicano estava muito feliz, mas muito radiante. Sabe quando a Kelly fica aqui assim, pulando, tá feliz, ela tá radiante, ih, derrubou. A Kelly está radiante, ela está muito feliz. Aí vem o seguidor de Jesus e fala assim para ele, mas não adianta você vibrar se você ainda é um publicano. Na hora, aquilo ali eu falei, caraca, maluco, tomou-lhe uma bonito, porque tipo assim, de nada adianta você estar vibrando aí se você não pratica aquilo que Ele diz que é para praticar. De nada adianta você falar muito bonito, bater palma e dizer que Jesus é maravilhoso, que Ele faz, que Ele cura, que Ele é a resposta para tudo, se você não pratica. É a mesma coisa, nada adianta nós olharmos para as Escrituras e não praticarmos, e não nos tornarmos sábios, conforme Ele nos diz aqui. É simples, é claro, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é semelhante a um homem sábio. Salomão, de todas as coisas que ele pediu, ou melhor, de tudo que ele poderia pedir, ele pediu o quê? Sabedoria. E eu acho que não é só sabedoria para adquirir riqueza, eu acredito que era sabedoria para poder viver aquilo que Deus queria para ele naquele tempo. E automaticamente, consequentemente, ele ia adquirir tudo que ele adquiriu. Então eu creio
E eu acredito muito que ter sabedoria para se ter uma vida próspera e obediência, nós vamos alcançar tudo aquilo que nós projetamos para a nossa vida, tudo aquilo que Deus projeta para nós. Às vezes nós temos um plano, o pastor falou aqui domingo, às vezes nós fazemos um plano, eu quero ganhar 1 milhão, 2 bilhões, 3 milhões por mês, por ano, sei lá. E aí o Senhor, Ele sabe dos nossos planos, mas 1 Coríntios 2,9 diz, maiores são os meus pensamentos ao teu respeito. Ainda que você pense, eu quero chegar aqui, Jefferson falou agora na adoração, a gente lá em Ezequiel 47, se eu não me engano, as pessoas vão andando, vão se jogando, sabe, nas águas, ao ponto de daqui a pouco, as águas conduzirem ela, e as águas na palavra, ela revela, a água na Bíblia revela a palavra. Então, quando nós nos jogamos na palavra, nós somos conduzidos para tudo que Deus quer para nós. Por isso é importante ouvir e praticar. Então, o segundo mandamento que eu gostaria que entendêssemos é sermos de fato pessoas com sabedoria através da obediência da palavra. Terceiro mandamento que eu gostaria de estarmos lendo é em Lucas 14, 28. Pode projetar, a gente vai do 28 ao 33. Lucas 14, do 28 ao 33. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando, este homem começou a grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Aqui nós encontramos uma passagem que retrata um mandamento muito importante. É simples. Planejamento. Para se ter uma vida próspera, em tudo, é necessário planejar. Seja para ter dinheiro, planeje-se. Seja para você casar, planeje-se. Seja para você comprar o primeiro carro, planeje-se. Seja para você comprar um tênis, planeje-se. Porque se você simplesmente achar que só porque o seu limite de cartão é alto, e vamos ver como vai ficar a conta no mês que vem, meu irmão, em menos de um ano, o seu nome está no SPC e Serasa. E aí, aquilo que você outrora possuía, que era poder aquisitivo, já não existe mais, porque o cartão que antes era liberado já está bloqueado, cancelado. E aí você não consegue mais adquirir nada, e depois, caso ainda você consiga limpar seu nome, para conseguir um cartão, possa ser que seja difícil. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, se nós tomarmos decisões sem planejarmos, sem estruturarmos, sem criarmos estratégias, podemos tomar essas decisões e elas podem nos causar sequelas que outrora nós não experimentamos. Sequelas estas que podem nos acarretar por toda uma vida. Eu particularmente já passei por algumas situações que me fizeram compreender, na verdade, eu conversando com a Ísia, de vez em quando, né, logo assim que nós nos casamos, aí meu sogro tinha uma casa, era nos fundos da casa da mãe dele, e ele chegou na época a oferecer pra gente, e aí na época eu falei pra ele não, eu não queria, eu particularmente, a gente não quis, nem a Ísia também queria muito, mas o voto majoritário naquele momento eu não queria.
Aí depois, passado o tempo, eu já com a minha casa hoje, eu penso assim, se eu tivesse aceitado a casa, eu teria hoje, talvez, uma fonte de renda. Eu teria talvez algo que naquele momento, talvez por orgulho, por querer, não, eu vou comprar, ninguém vai precisar me dar. Talvez hoje eu teria uma outra fonte de renda, a não ser somente o meu trabalho. E aí, a gente começa a ver que algumas oportunidades, elas batem a nossa porta. E às vezes nós recusamos. E o que isso tem a ver com planejamento? Porque eu posso ainda conquistar outra casa, outras casas, posso. E vou em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que tudo só vai acontecer se eu me planejar. Porque como diz o nosso pastor Cláudio, do céu só cai chuva e cocô de passarinho. Então, não tem como nós queremos esperar que o dinheiro caia do céu ou que ele bata a nossa porta. Nós precisamos compreender que planejamento para a nossa vida é tudo. Eu quero fazer uma viagem, eu tenho que pensar o meu custo. E não somente o que eu vou pagar, eu já paguei o hotel. Tem gente que vai dizer, eu já paguei o hotel. Tá, mas e lá? O que você vai comer lá? Você vai viajar para quê? Para comer numa pensão? Nada contra. Eu particularmente, se eu for viajar, ou eu vou com dinheiro ou então eu não vou. Eu prefiro nem ir. Por quê? Eu gosto de se planejar. Eu gosto de me organizar. Para que quando eu possa ir, e a pessoa fala assim, vamos sentar aqui para comer, eu não tenho que me preocupar com quanto que será a conta. É lógico, né? Não tenho que se preocupar, né? Entre aspas. Mas eu tenho que me planejar e saber que realmente eu tenho condições de ir ou não. Porque não adianta eu simplesmente falar que eu vou e chegar lá, né? Como eu já tive alguns amigos, eles compartilhavam. Um amigo meu, ele foi para um restaurante chamado Katmandu. É um restaurante japonês, é um restaurante barra boate. E esse restaurante, ele é caro, japonês, né? Tem a área lá que é realmente só japonês e tem uma área lá que é danceteria lá. E assim, às vezes um drink é 80 reais. 80. E aí ele foi lá, né? Aí ele falou assim, pô, vamos lá, não sei o que lá. Lá no japonês, que a Isa adora japonês. Aí eu falei, tu é maluco? Só o rodízio é 180 reais. E eu falei, tu tá maluco? Tu acha que eu vou pagar 360 reais para uma noite de rodízio japonês? Eu falei, não vou mesmo, nem aqui nem na China. Aí eu conversando com ele, eu falei, e outra, fora que não é só o rodízio, é a bebida. E a bebida que eu ia beber era Coca-Cola, não era drink não, gente, tá? Mas a bebida que... Aí eu falei assim, eu duvido que aquilo que você bebeu, quanto que foi? Aí quando ele falou, ele postou várias fotos, né? Aí ele falou assim, ele duvida, aquela ali foi minha única bebida da noite, que eu não consegui comprar outra. Então se você não tem condições de estar em um determinado lugar, meu irmão, não vá. É melhor que você vá para onde você consegue, vá no podrão. Vá, se você não consegue ir numa pizzaria top, vá na pizzaria que você conhece. Aqui em Urucânia tem a pizzaria do Juca, vai lá na pizzaria do Juca, uma delícia. Então, meu irmão, se você não consegue chegar junto financeiramente, entenda aonde seu bolso vai, planeje-se para onde você vai, porque aí você não vai ter sequelas que o mundo pode te dar. Aqui, no início ele fala de um planejamento de casa, né, de obra, e todo mundo que faz obra, sabe o que? Quando você começa a construir ou fazer algo, sempre surge mais alguma coisa. Eu fiz a obra do meu banheiro, e era só do banheiro. Aí, foi só realmente do banheiro. Só que o mais interessante, olha o que aconteceu. A obra que eu comecei a fazer no banheiro, eu descobri que o meu banheiro, por debaixo dele, estava cedendo. Então eu tive que fazer, aparentemente eu me planejei para alguma coisa, certo? Mas aí aconteceu algo que no ramo da construção civil, que é o INCC, que é as correções, né, que acontecem durante a obra, os reajustes. Eu tinha me planejado para algo, mas quando eu fui ver, aconteceu outro algo. E lá em casa só tem um banheiro por enquanto. Imagina se eu não tenho dinheiro para terminar minha obra. Como é que ia ficar meu banheiro? De qualquer jeito. Mas graças a Deus, como eu pude me planejar bem para isso,
a obra eu sabia que ia dar em torno de X. Eu fui lá e juntei Y, porque eu falei, qualquer imprevisto, eu tenho dinheiro de onde tirar. Queria tirar? Não queria, mas tive que tirar. E isso para mim, isso para você, serve como exemplo para quê? Para que em tudo que nós fizermos, nós precisamos planejar, nós precisamos de fato nos organizar. Ontem, enquanto eu conversava com esses amigos, e daí nós estávamos falando sobre carro, sobre, né, carro luxuoso, pá, não sei o quê. E aí você tem que parar para a sua realidade. Todo mundo aqui talvez gostaria de um carro luxuoso, de um carro confortável, né, que talvez automático ou não, mas banco de couro, um carro grande, tá, cada um com a sua característica. Só que aí você tem que parar para pensar o seguinte: eu tenho condições de manter determinado carro durante um ano? Por exemplo, combustível, manutenção, caso haja algum tipo de batida leve, bateram em você de leve, você vai andar com o carro batido? Não, você vai consertar. E aí você vai começando a colocar no seu orçamento, será que vai dar para você comportar um carro que não está mais nas suas condições? E aí, na conta, né, da margem financeira disponível, aí esse meu amigo, ele estava compartilhando, né, que você tem que ter no máximo 15%. Se você bota lá, eu tenho R$1.000, e aí esses R$1.000, eu tenho um carro que eu vou pagar uma parcela de 150, eu posso ou não posso comprar um carro? Se a margem é de 15%, eu tenho R$1.000, 15% de R$1.000 é 150, a parcela do financiamento ficou 150, eu posso ou não posso comprar um carro? Posso ou não posso, gente? Não. Por que eu não posso? Porque comprometeu meus 15%. Eu não posso comprometer exatamente aquilo, porque vai acontecer como na obra. Se eu comprometer toda a minha renda por causa da minha obra, caso aconteça alguma coisa nela que eu precise refazer, eu não vou ter dinheiro e ela vai ficar inacabada. Então nós não podemos comprometer as nossas rendas, porque quando nós comprometemos completamente as nossas rendas, nós estamos comprometendo muitas outras coisas. Nós comprometemos a nossa família, nós comprometemos a nossa saúde mental, nós comprometemos o nosso relacionamento. Um dos maiores índices de separação, de divórcio, é por causa das finanças. 2. Porque as pessoas, o dinheiro acaba se tornando um motivo para briga. Então nós precisamos entender e compreender que tem coisas que não adianta, ou você se planeja, ou então você não tem, porque se você não se planejar, você vai acabar atingindo algo que não era para você atingir. E para concluir, esses 3 mandamentos, esses 3 direcionamentos, onde eu falei que o primeiro mandamento é nós desenvolvermos uma vida em sermos generosos, sermos pessoas que dão, sermos pessoas assim como o Mar da Galileia, que da mesma forma que ele recebe, ele dá. Assim como também nós precisamos viver uma vida e um mandamento onde nós precisamos obedecer à palavra, nós precisamos praticar as escrituras. Como eu disse, Deus, a igreja, ela não precisa especificamente do seu dinheiro, e é lógico, o banco que você está sentado, ele custa. Talvez a transmissão que está ocorrendo para quem está em casa agora, existe um custo, internet, equipamentos e entre outras coisas. Melhorias que precisam ser feitas, precisam de dinheiro, sim, mas isso tudo é para pessoas, não é especificamente para Deus. Mas no ato de nós darmos, nós estamos desenvolvendo em nós, retirando de nós, tudo aquilo que nos torna egoístas. Então, sermos pessoas sábias e obedientes à palavra do Senhor. E contudo, no terceiro mandamento, nós planejarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Até no que diz respeito ao nosso ministério. Se você não planejar, você é fadado a falir completamente. Até no ministério, se você sabe que você é um bom cantor, eu gosto de cantar, eu gosto de adorar, eu gosto de louvar, você precisa
E aí talvez eu perguntaria, quantos livros de adoração, de louvor, de voz, quantos cursos você já fez? Você precisa se planejar para quê? Para que você de fato possa chegar no lugar que você deseja. Se você deseja ser um líder de excelência, o que eu gostaria de perguntar, talvez até para quem está em casa, se você tem um desejo no seu coração, o que você tem feito alinhado com aquilo que você sabe que Deus quer realizar? Nós temos aqui a Milene, responsável do Ministério Infantil, e aí ela precisa, isso é porque eu sei, mas ela faz cursos, ela busca conhecimento, isso está conectado com a profissão dela, mas agrega ao que está ligado ao chamado ministerial dela, e automaticamente tudo que ela busca como conhecimento vai impulsionar para ela de fato viver aquilo que Deus tem planejado. Então nós precisamos de fato planejar a nossa vida, obediência, através da sabedoria do Senhor, que vem do alto, através da generosidade, para que possamos ser prósperos em tudo. Se você é generoso, você vai ser próspero. Se você é obediente, você vai ser próspero, porque o Pai, Ele dá para aquele que obedece. É consequência. É consequência. E todo aquele que planeja, não precisa nem de muito esforço, porque se você se planejar, você vai conseguir conquistar, materialmente e até ministerialmente. Por quê? Porque o seu planejamento não está baseado naquilo que você pensa, mas naquilo que Deus quer, é através da palavra. Então que nós possamos, de fato, nos nortearmos, nos paramentarmos diante daquilo que Deus quer para nossas vidas. Ele é o dono do ouro e da prata, dele provê todas as coisas, e nós precisamos compreender que praticando estes mandamentos, sendo generosos, sendo obedientes e sábios a Ele, a palavra dEle, e planejando tudo, seremos prósperos, seremos completamente plenos, porque o Senhor é quem nos governa, o Senhor é quem nos direciona, é o Senhor quem vai nos capacitar e nos impulsionar a vivenciar tudo que Ele já planejou para nós, ao nosso respeito. Então, se você que está em casa, que você também que está aqui, você que está aqui pode ficar de pé para que a gente possamos estar orando. E você que está em casa, você possa gravar, você possa anotar esses 3 mandamentos. Não somente gravar, mas anote. Anote assim: eu preciso ser generoso, eu preciso ser obediente para me tornar sábio, eu preciso planejar para conquistar, eu preciso vivenciar tudo aquilo que Deus quer, eu preciso de fato olhar para a palavra, para buscar aquilo que Deus quer para esse tempo. E é através desses mandamentos que nós vamos praticar tudo aquilo que Ele já nos orientou através da palavra, através daquilo que Ele tem já nos norteado. Então que você que está aí da sua casa, que você possa nesse momento tirar um tempo, e enquanto nós vamos adorar, nós vamos orar, eu queria que você pudesse pedir a Deus. Se você não tem ainda a generosidade, não tem ainda o dom de ser generoso, que você peça ao Senhor: Pai, me dá o dom da generosidade, porque Ele pode nos dar tudo. E meu irmão, quando você pede generosidade ao Senhor, Ele não vai simplesmente, você não vai ficar esperando a generosidade bater na sua porta, não. Senhor, eu quero me tornar mais generoso. Senhor, eu quero me tornar um filho obediente, eu quero me planejar mais. O Senhor vai te dar oportunidades para isso. Ele vai colocar pessoas no seu caminho para que você seja generoso. Ele vai colocar situações para que você decida obedecer a palavra e se torne uma pessoa sábia. Ele vai colocar coisas no seu coração para que você planeje e possa vivenciar tudo aquilo que Deus quer. Então, peça ao Senhor, peça sabedoria, peça discernimento, peça o temor, peça tudo aquilo que você sente que está faltando, ou ainda que você tenha, mas não está plenamente compreendido. Peça ao Senhor nesse tempo, peça da sua casa, peça daqui, feche seus olhos enquanto nós adoramos e começa a clamar ao Senhor.
Você tem autoridade sobre a sua vida, você tem autoridade sobre a sua casa. Então comece a gerar isso, comece a gerar essa atmosfera. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és Meu fundamento. eu vou confiar Somente em ti, Senhor. somente em ti. Não vou ser Abalado. Nós queremos confiar em ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, depositar a nossa confiança em ti, Pai. Nós não queremos construir fundamentos naquilo que achamos, mas naquilo que a tua palavra nos garante. Pai, em nome de Jesus, que possa ser liberado sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, sobre a vida daqueles que estão assistindo, Pai, que possa ser liberado a eles uma unção que outrora eles não haviam recebido, uma unção de despertar, uma unção, Pai, onde eles possam reconhecer aonde eles precisam, Pai, crescer, aonde eles precisam, Senhor, trabalhar para poder vivenciar tudo aquilo que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, que estes mandamentos, esses 3 mandamentos, entre outros que a tua palavra nos diz, que nós possamos, Senhor, enxergar além, nos tornarmos pessoas generosas, nos tornarmos pessoas, Senhor, obedientes, nos tornarmos pessoas sábias, nos tornarmos pessoas que não vamos construir ou fazer nada, nos planejarmos, Senhor, que possamos estar baseados, que possamos estar totalmente fixando nossos olhos em Ti, na Tua palavra que nos garante todas as coisas. Em Ti nós queremos, Senhor, confiar. Em Ti nós depositamos a nossa confiança. Em Ti nós cremos. Em Ti nós depositamos tudo. Não há ouro, não há prata nessa terra que pode nos governar, a não ser o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus sobre nossas vidas, sobre nossas casas, uma vida próspera, uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Declare isso, eu vou construir. eu vou Declare como uma oração sobre a tua casa, sobre a tua família. Construa a sua vida no Senhor e você vai ser a pessoa mais próspera dessa terra. Construa o seu fundamento no Senhor. Confie nele. Deposite as suas expectativas nele. Declare isso mais uma vez para concluir. eu vou construir Nós vamos construir, Senhor, nossa vida em Ti, Pai. Tu és o nosso fundamento.
nós não seremos abalados. Nós seremos sábios construtores dessa terra. Nós não seremos abalados. Não seremos como aquele povo que, ao olhar Noé construir a arca, zombou. Nós não seremos aqueles que vão ficar observando. Nós iremos construir. Nós iremos ser fundamentados. Nós iremos gerar alicerces em Cristo Jesus. E seremos prósperos. E seremos felizes. E seremos pessoas relevantes diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, nessa noite nós vamos encerrar a nossa torre de intercessão. Na próxima quarta-feira, você que está em casa, você vai estar aí acompanhando mais uma série de 3 mandamentos. Nós estaremos falando de uma outra temática, então fique atento. No próximo domingo vai ser anunciado. Então gere expectativa, compartilha o link. Seja participativo, interaja e busque o Senhor. Próximo domingo também pela manhã nós estaremos aqui mais uma vez reunidos para uma nova série de ministrações que o Senhor tem colocado ao nosso coração para trazer nesse tempo. Eu tenho certeza que ela vai marcar a nossa vida, ela vai marcar esse tempo da nossa igreja, esse início de ciclo aí de 2 anos de igreja física, mas de trabalho, né, de 3 anos. Eu tenho certeza que seremos marcados por esse tempo. Então esteja aqui de manhã, esteja aqui de noite, traga um convidado, seja aquele que de fato não somente recebe, mas compartilha. Então, eu gostaria até de incentivar você que está aí assistindo e a todos nós que estamos aqui. Domingo, traga um convidado. Talvez não vai ser esse o tema da ministração, mas vamos fazer o culto do mais um. O culto onde você traz mais uma pessoa. Não precisa ser 10, traga um. Se você trouxer 10, amém. Mas traga pelo menos um. E meu irmão, não é para poder enchermos a igreja somente não. É para que a palavra que você recebe, que é liberada dessa casa, do Senhor, ela possa alcançar outras vidas e gerar frutos. Então traga mais uma pessoa e venha estar conosco, tanto pela manhã, tanto pela noite. E vamos aqui celebrar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Você fica em casa aí com Deus, Deus te abençoe, graça e paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.